Hello, students! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Moraes, ao meu lado está a intérprete Maria e juntos ministraremos mais uma aula de inglês para os alunos do 8º ano, certo? Vamos dar seguimento, e continuidade aos conteúdos que estamos trabalhando, alguns tópicos gramaticais. E para a aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre comparativos e superlativos. O que vem a ser comparativo e superlativo? Como que você compara situações em inglês, Deixarei para vocês alguns dos exemplos e depois alguns exercícios para fixar em nossa mente estes conteúdos, certo? Bom, para iniciar a aula, eu queria que vocês observassem essas imagens, Nós temos 3 imagens diferentes, bem diferentes. Na primeira nós temos 2 faces, 2 homens, é o mesmo, só que um está sorrindo, o outro está triste. Ao lado nós temos essa famosa boneca russa, Várias bonequinhas, uma de cada tamanho, cores diferentes, expressões ali talvez um pouco parecidas. Embaixo nós temos 3 gatinhos, Cada um com uma tonalidade, uma corzinha, semelhanças e diferenças também, principalmente ali os cinzas, E aí eu queria pensar um pouquinho com vocês, porque quando a gente observa essas imagens, o que nós podemos destacar dessas imagens? Primeiramente, as características, o que elas estão nos transmitindo. E quando a gente fala de características, seja quando a gente observa uma imagem, quando estamos em um museu e a gente tenta interpretar aquela imagem, a gente destaca principalmente os adjetivos, O que é um adjetivo? É uma qualidade. Quando você diz, meu irmão é inteligente, qual que é a característica do seu irmão? Qual que é a qualidade? É dele ser inteligente, por exemplo. Então, nessas imagens, como eu coloquei aí, a gente pode destacar algumas características, Por exemplo, o homem está triste, O gato é bonito, e por aí vai, tantas características que podemos destacar, Bom, então, só para trazer como exemplo, eu quis utilizar essa imagem dos gatinhos para você perceber que a gente pode destacar algumas características, como aqui no início, Eles podem ser bonitos, meigos, novinhos, ou então eu posso usar as características de uma outra forma, no sentido de comparação. Eu posso comparar um gato a outro, por exemplo. Na letra A eu coloquei, o gato preto é mais bonito que os demais. O gato do meio é menor que o preto. Os gatos cinzas são mais espertos que o gato preto. E assim sucessivamente. Eu posso destacar N qualidades desses gatos, eu posso compará-los de diversas formas, E como trazer isso para a língua inglesa? É a grande questão. Como você pode utilizar os adjetivos, as comparações em inglês, Bom, dando seguimento, a gente também pode dizer, o gato da direita é o mais bonito, o gato preto é o mais caro de todos, o gato da esquerda é o mais magro, e por aí vai. Situações assim acontecem sempre no nosso dia a dia. É muito comum a gente comparar um amigo a outro, uma roupa a outra. É muito comum a gente dizer para os nossos amigos a cor que nós mais gostamos. E por aí vai. Adjetivo faz parte do nosso vocabulário o tempo todo, não é mesmo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. A lista é muito pequena porque nós temos uma infinidade de adjetivos em inglês, mas eu trouxe alguns deles e eu vou ler cada um. Vou ler em inglês, mas eu também vou ler em português, cada um, tá? E eu gostaria que você aí em casa repetisse, a pronúncia em inglês para você praticar. Então nós temos lá em primeiro plano, fat, que é gordo, big, grande, small, pequeno, beautiful, bonito ou bonita, ugly, feio ou feia, happy, feliz, sad, triste, difficult, difícil, easy, fácil, important, importante, intelligent, inteligente, interesting, interessante e por aí vai.
Tem uma quantidade de adjetivos que a gente pode estudar, que a gente pode perceber na língua inglesa e na língua portuguesa também, certo? Mas, em relação às comparações, como comparamos em inglês, né? Vamos voltar ali para aqueles exemplos do gatinho, né? Dos gatos. Eu tenho lá a frase em português: o gato preto é mais bonito que os demais. Em inglês, essa frase, antes, observe bem que a gente utiliza o mais, né? Para fazer uma comparação, e o que. Então, o gato preto é mais bonito que os demais. Em inglês, essa frase fica: The black cat is more beautiful than the others. Ou seja, é muito importante quando a gente fala de comparação em inglês, a gente observar essas duas palavrinhas, que é o more e o than. Cada uma delas remete a essa ideia de mais e que no português. Então, a forma comparativa em inglês parte dessas duas noções, desse more e desse than. Tem alguns outros detalhes que eu já vou falar, mas pensem bem nisso, no more e no than, certo? Mas, aí que começa a vir os detalhes da língua inglesa, porque não é só more e than. Porque quando você pensa em more, que é mais, e o than, que é o que ou do que, você precisa observar no que? No adjetivo que você está utilizando nessa frase. Então, por exemplo, eu falei do gato, né? O gato preto é mais bonito que os demais, por exemplo. O beautiful significa bonito. E se você observar, tem 3 sílabas. Beautiful, 3 sílabas. Em língua inglesa, a gente interpreta esse adjetivo beautiful como sendo um adjetivo longo, por ele ter 3 sílabas. Por ele ter 3 sílabas, a gente usa essa estrutura more, que é o mais, e o than para fazer a comparação, que é o quê? Né? Observe um outro exemplo de um adjetivo que também é longo, que é um adjetivo que tem 3 sílabas. Nós temos a frase aqui em inglês: Math is more difficult than English, que traduzindo fica: matemática é mais difícil que inglês. Observe que eu utilizei o adjetivo difícil. Em inglês, difficult é um adjetivo longo, ele possui 3 sílabas. E por conta disso eu vou usar essa estrutura, more e than. Quando eu faço a comparação com adjetivos longos, eu preciso lembrar dessa estrutura, certo? Vamos dar seguimento a mais um exemplo. João is more intelligent than Pedro. O João é mais inteligente que Pedro. Observe que eu utilizei o adjetivo intelligent, que é o inteligente. Ele possui 3 sílabas, intelligent, mais de 3 sílabas. Né? Então, por ele ter essa quantidade de sílabas, ele é longo e a gente utiliza essa estrutura que eu já expliquei, more e than. Mas, aí temos mais alguns outros exemplos, mas existe um outro detalhe, que são os adjetivos curtos. Como assim, professor? São adjetivos que possuem apenas ali 1 ou 2 sílabas em inglês. Ao invés de você utilizar o more, você vai utilizar essa expressãozinha aqui, ó, ER, que falando, pronunciando é tá? Ao invés de você utilizar o more, você vai utilizar Então, observe aí no quadro exemplo. The turtle is smaller than the elephant. Traduzindo fica: a tartaruga é menor que o elefante. Ou seja, eu utilizei o adjetivo small, que significa pequeno. Ele possui menos de 3 sílabas. Por ele possuir essa quantidade de sílabas, eu não posso utilizar more antes de small para ficar more small. Eu uso smaller, essa expressão aqui, ó, smaller, com ER no final. Este é o grande detalhe deste exemplo. Daí eu tenho outros exemplos com adjetivos curtos também, certo? Como o exemplo agora da imagem das 2 faces, né? Uma triste e outra feliz. Existe uma outra forma que não é comparação,
que é destacar uma característica de uma pessoa ou de uma imagem, como eu quis exemplificar aqui. Ó, o homem da esquerda é o mais feliz, ou o homem da direita é o mais triste. Eu não estou comparando, eu estou dizendo uma característica e elevando essa característica, como no exemplo aí das faces. O homem da esquerda é o mais feliz. Eu não estou comparando, né? Eu estou apenas destacando. E como que você faz essa colocação em inglês? Observe bem. Na letra A, o homem da esquerda é o mais feliz. Em inglês fica: The man on the left is the happiest. E na letra B, o homem da direita é o mais triste. The man on the right is the saddest. Ah, professor, então quer dizer que mudou aí, eu não vou usar mais o more. Não, exatamente. Eu vou usar essa expressão aqui, ó, est, ou falando est, né? The best, por exemplo. Enfim, temos vários exemplos nesse sentido. E aí eu gostaria de trazer as mesmas noções, né, dos adjetivos longos, que são os adjetivos de 3 ou mais sílabas, né? Só que neste caso eu não vou usar more, eu vou usar the most, essa expressão aqui. Quando eu quero destacar uma característica de um personagem, eu uso the most, né? Ao contrário de comparar que eu uso more, né? E aí a gente tem alguns exemplos. Eu vou ler a letra A, por exemplo. Anna is the most beautiful girl. Traduzindo Ana é a garota mais bonita. Observe que eu não estou comparando a Ana com nenhuma outra menina, eu estou apenas dizendo que a Ana é a mais bonita. Esse é um exemplo de superlativo, certo? E nós temos outros exemplos também que eu vou deixar para vocês ler depois, em seguida, tá? Vamos para a atividade? Eu quero que você, nesse exercício 1, faça a comparação. Eu coloquei aí verbos neste quadro, 3 verbos, e cada um desses verbos serão preenchidos em cada um desses espaços. Lembre-se que esse exercício 1 eu estou trabalhando a comparação. Então, o que eu quero que você observe? Se você vai utilizar o mais, que é o more, né? Ou se você vai utilizar o ER, né? Em outros casos. Lembra que para adjetivos curtos eu uso qual estrutura? E adjetivos longos eu uso qual estrutura? Né? Eu acabei de falar isso aí e eu espero que vocês tenham se atentado a isso. E no exemplo 2, eu quero que você elabore essas frases na forma superlativa, né? Quando você traz uma característica e eleva, como é o exemplo da Ana. Ana é a garota mais bonita. Lembra do exercício que eu coloquei aí? Então, você vai fazer da mesma forma em cada uma dessas 3 frases, utilizando esses adjetivos que estão no quadro, certo? Bom, então na aula de hoje nós trabalhamos as estruturas de comparação, né, que são os comparativos e os superlativos, a diferença dos adjetivos longos e curtos, o que vai mudar para um adjetivo curto e para um adjetivo longo. Trouxe alguns exemplos e fechamos com alguns exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês visitem o portal para se atualizar e tirar suas dúvidas. E eu aguardo vocês em um próximo encontro, uma próxima aula. Bye bye, students!